Fala galera, eu sou o Mascate. Eu vou começar a apresentar para vocês uns vídeos mais detalhados a respeito de como fazer cada manobra. Nesse caso aqui hoje, o pin vamos falar da posição do corpo. A posição do corpo, muita gente iniciante erra. Normalmente ele faz essa posição de corpo iniciante. Então ele tenta ficar se pendurando aqui de duas formas. Ele se pendura tanto pela parte do central, como ele também puxa a barra, de que realmente colocando força nas linhas centrais. Para fazer força, o kite, a base dele, da base da força, o kite não são nas linhas de fora. As linhas de fora são mais para controle. Eu dou mais pressão, mas o meu kite, ele movimenta a parte de trás. E nem sempre movimentar muito o ângulo da sua asa do kite para trás, isso é interessante. Funciona como um avião, tá? Isso aqui é o flap, tá? Isso aqui é o flap do avião. Como é que o avião está voando em módulo cruzeiro? Ele não está com o flap todo acionado, então eu não posso estar em módulo cruzeiro velejando com a barra toda tensionada, porque é como se o avião estivesse voando o tempo inteiro com o flap acionado. Quando o avião está com o flap acionado, o que acontece? Ele tem uma maior resistência do ar. O kite também funciona da mesma forma. Quando eu puxo mais a barra, eu estou botando mais flap nele. Passo 1. Posicionamento do corpo. Assim não. Assim sim. Corpo todo para trás, tá? Essa é uma das dicas que eu dou para o posicionamento do corpo, tá? Então, hoje, vamos falar sobre o wind. O wind é você voltar contra o vento. Então, também uma outra forma de você fazer o wind da forma correta. Vamos lá. Posicionamento do corpo não é assim, nem assim, é assim. Esse é o posicionamento do corpo. Segundo posicionamento do corpo, tronco e quadril. Você olha e mexe o tronco a posição do vento. Você está indo numa posição de downwind, então você olha para onde o vento está indo. O vento está vindo aqui, você olha para o vento. A praia está aqui? Ok. Você olha para a praia, mas mantenha seu corpo numa posição do vento para o vento. Essas são as posições básicas para o iniciante. No final do vídeo, eu vou mostrar como os big riders fazem a posição do seu corpo para ter mais performance ainda. Passo 2. Posição da barra. Eu vejo muitos iniciantes puxando bastante a barra na hora de fazer o seu open. Nesse momento que você puxa muito a barra, o que acontece? Seu kite ele começa a puxar a parte de trás. Quando você pressiona a barra, o seu kite se fecha. Então, o seu kite faz esse movimento, tá? Então, se você tiver numa situação de pouco vento, o kite vai começar a fazer muita força e vai querer cair. Se você tiver com uma posição de muito vento, você vai perder muita força, porque você está forçando muito e ele está te puxando muito. Então você tem que saber dosar a força do seu movimento. Então você tem que saber dosar a força do seu movimento. Nunca puxe a barra toda para fazer um movimento. Tente deixar ela uma forma de seu braço um pouco mais esticado. Isso normalmente acontece quando o vento está fraco. As pessoas acham que vão puxar mais a barra e o kite vai ficar com mais pressão. E é errado. Passo 3. Posicionamento do pé. Se eu estou fazendo um pinch por essa posição, a minha ponta do meu joelho vai tentar acompanhar a minha posição de relevo. Calcanhar apertando a prancha, levantando a ponta do dedo
na sua posição para onde você quer ir. Lado oposto. Pequeno giro também, o joelho também apontando para a posição de para onde você quer ir. Calcanhar pressionando a parte de trás do seu pad e seu dedo apontando para cima. Então, dessa forma, você vai conseguir posicionar as suas pernas de uma forma que você faça um impinge melhor ainda. Como prometido, vou falar sobre como os riders fazem. Bom, posicionamento do corpo de um rider, ele não é assim. Ele não joga o seu corpo para trás e posiciona, ele levemente inclina somente a parte de trás. Com isso, ele dá mais pressão nas linhas de força, que são as linhas centrais. Tá vendo? Estou colocando muita força dessa forma. Do mesmo jeito que eu estou fazendo para cá, eu também coloco força. Só que aqui, a minha posição fica mais fácil de eu movimentar a minha perna numa outra direção. Eu alivio mais a barra dessa forma, tá? Eu consigo respeitar mais a questão de controlar a puxada ou não do caixa, e meu posicionamento fica muito mais agressivo quando eu estou nessa posição. Se eu ficar só nessa posição, eu vou ter performance? Sim, vou ter. Mas os bigs já fazem hoje em dia assim, ó. Eles continuam dando a pressão, só que eles jogam um pouco seu peitoral para frente. E aí, sim, o resto toda de composição de corpo vai ser igual que eu falei antes. Para a questão do posicionamento dos riders, eu prometi falar para vocês. Vamos lá. O rider, ele não veleja simplesmente nessa posição. Não que essa seja a posição que seja a ideal. Posicionamento. Linhas dos meios tensionadas, bem tensionadas, tá? Barra não topada, a barra um pouco, com o seu braço um pouco mais esticado para dar menos flap. Então você vai sentir ali a necessidade de acordo com o vento. Posição dos seus pés, joelho, ponta dos dedos para cima, tá? Posição de quadril. Isso é muito importante. A posição de quadril é para ajudar na orça, ajudar que o kite vá na direção correta do vento. Então, quando eu me giro o meu corpo e olho para o vento, eu estou redirecionando as linhas centrais para a posição melhor de vento. E com isso aqui, eu só regulo o meu flap, se eu quero mais flap ou menos flap. Além disso, eu também empurro as linhas, empurro a barra quando eu quero mais linha, para a posição de vento. Tá? E você pode trabalhar a barra também, mas procure não trabalhar a barra muito próximo, com maior flap. Deixe o flap mais solto, deixe o kite mais aliviado e controle mais a barra um pouco mais afastado da força máxima do kite. Tá? Então, o que os grandes riders, big riders fazem? Eles fazem essa postura de tensionar a linha com maior força, mas eles jogam o centro de gravidade, cabeça, peito, para mais para cima da prancha. O que eu ganho com isso? Eu consigo posicionar mais ainda meu corpo para cá, diferente daqui, ó. Olha como eu fico limitado. Eu continuo tensionando. Olha como eu consegui tensionar mais o meu corpo nessa posição. Olha como eu consigo trabalhar mais a minha posição de pé, de perna, para que eu possa direcionar mais a prancha para a posição de onde eu quero ir. Olha o meu braço aqui, como é mais simples. Eu não fico pendurado nele. Eu estou praticamente pendurado só com a força aqui do kite, tá? Então muita gente erra. Então Big, ele faz essa posição, se joga para trás, arqueia um pouco o corpo para frente, jogando mais o centro de cabeça e gravidade por meio da prancha. Com isso ele consegue fazer um movimento de quadril com mais forte que um movimento apenas jogando o corpo para trás. Oi.